Não perdíamos nada na fazenda, pessoal, nada, absolutamente nada. Tudo tinha um valor agregado, tudo tinha uma finalidade e, como falava na fazenda, tudo tinha uma finalidade nobre e servia para alguma coisa, né? Então isso fazia parte ali do meu dia a dia. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de quando eu morava na fazenda, de alguns exemplos na verdade, como que a gente pode reaproveitar a situação, como você pode valorizar aquilo que está à sua volta. Muita gente não acredita nisso, né? Acha que aquilo que não serve para você é lixo, mas aquilo que não serve para você pode servir para alguém. E um dos exemplos que eu gosto de usar é um exemplo simples, ele é muito simples, mas ele é de uma essência enorme, é a espiga de milho. Quando você pega uma espiga de milho, você, do ponto de vista ambiental, de reciclagem, é um produto que você consegue reciclar 100%. Né? A palha, o sabugo do milho, nós utilizávamos naquela época na fazenda para quê? Para ração animal. Então era utilizado na alimentação do gado. E o grão, quer dizer, o milho em si, tanto era usado na alimentação dos animais, como na alimentação nossa também, das pessoas que viviam ali na fazenda, né? Como que eu usava esse milho? O milho poderia ser usado como fubá, para fazer bolo, o milho era usado para fazer canjica, o milho era usado para fazer mingau, então pamonha, né? Aqui do Goiás, não pode esquecer da pamonha, então produto vem derivado do milho. O milho pode ser usado para fazer óleo, então ração, então o milho tem um valor agregado muito alto, então a gente não se perdia nada naquele momento. Então era a primeira lição do meu pai, dos meus pais comigo, né? Do meu pai e da minha mãe comigo, que da natureza que a gente pode extrair, pode usar 100% daquele material extraído. E aí assim, quando a gente traga hoje para o mundo contemporâneo, nós usamos esses materiais ainda, por exemplo, né, na indústria que eu trabalho atualmente, nós usamos a palha e o sabugo, né? A gente usamos isso como material combustível, então usamos como biomassa para alimentação da caldeira, gerar vapor, gerar energia. Então, agregamos valor a esse subproduto. Isso que é importante, agregar valor ao subproduto. Isso é a essência da reciclagem que eu acredito, daquilo que eu penso. Então, não é simplesmente dar uma destinação correta, mas agregar valor àquele subproduto. Um outro exemplo que eu gosto de falar, naquela época lá no norte de Minas Gerais, a minha mãe, nós tínhamos lá uma latada, não sei se o pessoal vai conhecer o que é uma latada. A latada nada mais é do que uma estrutura que era construída, para quê? Para que a trepadeira, no caso lá a gente tinha o pé de maracujá, para que ele pudesse subir. Então, lá na casa dos meus pais tinha uma latada e embaixo dessa latada tinha uma roda, tinha uma pedra, e essa pedra era usada para a lavagem dos utensílios domésticos. Então, naquele momento, já tinha outro exemplo que era o uso correto da água. E eu me lembro que naquela pedra existiam duas bacias, minha mãe sempre tinha duas bacias, umas bacias grandes, deve dar mais ou menos 30 litros cada bacia. E na primeira bacia era onde ela lavava os utensílios, o prato, talheres, colheres, né, as panelas. Então tinha a primeira lavagem naquela primeira bacia. E a segunda bacia servia para quê? Para fazer um enxágue desses pratos, desses utensílios lavados. E eu me lembro que naquele momento era um negócio engraçado, porque hoje eu entendo o quanto era importante, mas antes eu não entendia, aquilo era normal, fazia parte do meu dia a dia. E aquela água que transbordava da bacia, aguava o quê? O pé de maracujá. E era por isso que o pé de maracujá na casa dos meus pais passava 365 dias verde e gerando frutos. Então gerava-se sombra e fruto para a família. E aquele excedente da água, a água final da lavagem, parte dessa água era alimentada ao coxo das galinhas e parte dessa água, o restante ia para o coxo dos porcos. Então 100% daquilo ali, o que o pessoal chama de lavagem, também ia para os porcos. Então não se perdia nada naquele contexto. E esse é o exemplo que eu gosto de falar, porque desde sempre, desde criança, em 1980, eu não era nenhum ambientalista formado, mas já era um ambientalista prático. Outro exemplo que eu não entendia tanto na época, mas meus pais já praticavam isso, que era usar as fezes dos animais, né?
também conhecido como esterco, os estercos dos animais. Então tinha um período ali que o pessoal juntava aquele esterco nos currais e armazenava, tinha um processo ali de maturação e era utilizado aonde? Esse material era utilizado em hortaliças, em plantações, em pomares, e tinha aquela preocupação de quê? De agregar valor a esse negócio. E aí hoje a gente vai para o mundo da compostagem, a gente começa a entender esse contexto da compostagem, mas desde lá atrás já tinha esse reaproveitamento, essa preocupação de coletar essas fezes, esse esterco e dar uma destinação correta, agregar valor a esse negócio, né? Então, eu vivi isso, pratiquei isso muito na minha infância. E hoje eu entendo o quanto isso é importante para o solo, para o contexto, o quanto isso é importante para o meio ambiente, né, pessoal? Porque a gente sabe que hoje a tendência é cada dia mais pessoas mais concentradas, impactos maiores e sem ter essa essência do valor agregado. Então, fica aí também essa dica, né? Essa minha história na década de 80, onde eu vivi e contextualizei para vocês aí. Um outro exemplo que vivíamos ali dentro daquela pequena propriedade era a reutilização das cascas de alimentos. Isso era, assim, prioridade. Eu me lembro que a minha família chegava ali no mês de junho e julho, era a época de fazer farinha. E existia um contexto ali de a família, quer dizer, tinha a semana certa de cada família entrar na casa de roda para fazer a farinha e toda a família se reunia em mutirão, né, na época de férias. As nossas férias eram voltadas a fazer farinha e na raspagem da mandioca gera-se a raspa. Esse produto era coletado, esse produto era secado. Hoje eu entendo que era secado para tirar um pouco das toxinas que existiam, porque a macaxeira, a mandioca que é usada para fazer a farinha, era aquela mandioca brava, né, da espécie ali, que gera-se um chorume muito agressivo. Aliás, que é tóxico, não é nem agressivo, é tóxico. E eu me lembro que tinha na casa de roda um tanque que absorvia todo esse chorume. Esse chorume não podia contaminar o rio, esse chorume não podia ser alimentado, dar alimentação para o gado, tinha que ter essa preocupação também lá, né? E aí a gente tinha toda essa preocupação naquele contexto ali. E o que fazia-se com essa raspa, com essa casca, que a gente chama de raspa lá, né? Era utilizada na alimentação dos animais, galinha, porco, vaca, cavalo, então tinha essa preocupação ali. Então desde lá em 1980 ele já praticava, ele não entendia o contexto, eu não entendia o que eu estava inserido naquele momento, mas eu já praticava ali alguma coisa relacionada ao meio ambiente.